Amós, capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão e cercar-se-ão o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não tirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Aven, e ao que vem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não tirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregares a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não tirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios, assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Edom e por 4 não tirarei o castigo, porque perseguiu a seus irmãos à espada, e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bósra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amós, capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, e com alarido, e com som de trombeta. E exterminarei o juízo no meio dele, e a todos os seus príncipes com eles matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o seu santo nome, o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham maltado.
Todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos. Mas destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste dizendo, não profetizareis. Eis que eu vos apartarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado em cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amós, capítulo 3. Ouvi estas palavras que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem em acordo? Reagirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Reagiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dize: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroço há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouraram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor. Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e em Damasco no leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu puni as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. E ferirei a casa do inverno juntamente com a casa de verão. E as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amós, capítulo 4. Ouvi estas palavras vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançados para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecerei o sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias,
Publicai-as, porque disto gostai, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Assim disso, retive de vós a chuva. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre a cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Com a locusta, contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir às vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que formas os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da serra. O Senhor Deus dos exércitos é seu nome. Amós capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alonsna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta aos que repreende, e abominam ao que falam sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exiges um tributo de trigo, edificaste casas de pedras lavadas, mas nelas não habitarás. Vinhas desejáveis plantaste, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será meu. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José.
Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as suas ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o choro e para o pranto, e os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Será que trevas e não será que de trevas e não de luz? É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e luz e escuridão, sem que haja resplendor? Odeio desprezo as vossas festas e as vossas assembléias solenes. Não me exaltarão, não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvireis as melodias das suas violas. Corra, porém, o juízo como águia, e a justiça como ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque e a estátua da vossa imagem, a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmo. Portanto, vos levantarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Glória a Deus.